Reagindo aos piores acidentes de trabalho registrados pelas câmeras do canal POC. Curte, comente e compartilha. Milhões de trabalhadores ao redor do mundo enfrentam riscos em seus locais de trabalho. Desde fábricas industriais até canteiros de obras e escritórios, a falta de precauções ou falhas humanas e mecânicas podem levar a acidentes que muitas vezes são capturados por câmeras de segurança. Esses registros não apenas chocam por sua gravidade, mas também nos ensinam lições valiosas sobre a importância. Vamos ver, né, que tem muita coisa que o pessoal mostra aí na internet que é meio que inventado, né? Eu acho que desse vídeo não vai ser assim, não. Bora ver. Importância da segurança no trabalho. Serão esses momentos de falha de segurança no trabalho que você irá assistir hoje. Eu sou o Pocky e o vídeo de hoje é acidentes de trabalho já registrados pelas... Segue o canal deles lá, tá? Muito bom. Acidentes de trabalho já registrados pelas câmeras. Vamos ver quais são eles. Câmeras. Um trabalhador identificado como Edmar de Oliveira perdeu sua vida em 2022 na Avenida Mamoré, em Porto Velho, Roraima, após ser atropelado por uma máquina de rolo compressor. O incidente aconteceu em um ponto de obras do projeto Tchaupoeira, responsável pelo recapeamento. Ali no vídeo o motorista da máquina, ele com certeza ficou sem visão, né? Acredito eu. E asfaltamento de vias. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento do atropelamento. No vídeo é possível ver o trabalhador andando em meio à pista quando a máquina de rolo compressor vai em direção a ele e passa por cima de todo o corpo. Na sequência, outros funcionários correm em direção ao colega de trabalho para verificar o estado de saúde. No entanto, a situação... Pô, mas esse cara não devia estar andando ali também, né? Agora fica difícil, né? Se você for pegar para investigar, várias falhas, né, que levam a um acidente. É igual quando você vê acidente na aviação, quando o pessoal pega para investigar, né? Os órgãos competentes lá, eles conseguem identificar, assim, tipo, diversas pequenas falhas que culminaram naquele acidente, né? Acho que esse foi o caso também. O de Edmar era deplorável e ele perdeu a vida ali mesmo. Em nota, o governo de Rondônia e o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes, responsáveis pela obra, informaram em nota que dariam todo o suporte necessário para a família do servidor com assistência social, atendimento psicológico e providência do velório. A tragédia rapidamente se espalhou por todo o país. Funcionários de uma empresa decidem brincar em um dos galpões do local e a brincadeira termina em uma grande tragédia. Nas imagens feitas por uma câmera de segurança, podemos ver o momento em que dois funcionários improvisam dois carrinhos para disputar uma corrida no local. Enquanto os dois se posicionam, o outro dá a largada, fazendo alusão a uma corrida. Porém, um dos funcionários que estava no carrinho parece perder o controle do... Vai dar ruim. Vai dar ruim. Mesmo tem a sua visão tampada pelo pano que estava na sua frente e assim se colide contra as prateleiras do estoque que, ao sofrerem o impacto, balançam e despencam em cima do funcionário que fica completamente soterrado. Cara, o local de trabalho não é brincadeira. Cara, e claramente, né, tem uma câmera de segurança provando que os caras estavam brincando no serviço, pô. Nossa. Ai, você tá doido. Os outros dois funcionários que participavam da brincadeira saem correndo desesperados do local. Infelizmente, Caiu tudo. Nossa, velho. O funcionário soterrado não resistiu e faleceu. Os outros dois envolvidos, segundo informações, foram demitidos por justa causa.
Harrison O'Kenny é o protagonista de uma das histórias de sobrevivência mais impressionantes já registradas no mar. Ele era o cozinheiro a bordo do rebocador Jackson 4, que naufragou em maio de 2013 no Golfo da Guiné, na costa da Nigéria. O navio estava a 30 metros de profundidade e, milagrosamente, O'Kenny conseguiu sobreviver por cerca de 60 horas em uma bolsa de ar dentro da embarcação submersa. O Jackson 4 naufragou devido a condições adversas, como mar agitado e fortes ventos. Dos 12 tripulantes a bordo... Você vê, trabalhar embarcado não é fácil não. Cara, não é pra qualquer um não. O'Kenny foi o único sobrevivente. Ele estava no banheiro quando o navio começou a afundar rapidamente. Preso em um espaço com uma pequena bolsa de ar, O'Kenny ficou no escuro, com temperaturas geladas e sem acesso a alimentos. Ele conseguiu sobreviver ingerindo um pouco de água potável encontrada em um refrigerador. Além disso, enfrentou o desafio psicológico do isolamento, a falta de oxigênio adequado e o medo constante de que o ar acabasse. Mergulhadores enviados para recuperar corpos acabaram encontrando O'Kenny vivo. As imagens do resgate mostram um momento dramático em que ele é descoberto, já extremamente debilitado. Cara, além do... Cara, o acidente incontestavelmente, você tá doido. Mas se parar aí pra analisar, teve o serviço de resgate também, que é um serviço, assim... Os caras são herói mesmo, os caras têm superpoder, porque... Imagina, os caras conseguiram achar o cara preso num lugar fechado e conseguir resgatar também. É um trabalho difícil pra caramba. Mas consciente. Okay. Alright, show him the harness. Pô, esse cara teve muita sorte de ter água potável e conseguir respirar, porque... Se fosse outras condições, meu amigo, o cara deu muita sorte mesmo. Oh, is that okay? Can we tighten it a bit more? Is it okay? Os mergulhadores usaram um sino de mergulho para trazê-lo à superfície com segurança, evitando a descompressão rápida que poderia ser fatal, e por isso ele teve que passar mais algum tempo submerso antes de voltar à superfície. Harrison O'Kenny tornou-se um símbolo de resistência e fé. Ele atribui sua sobrevivência a um milagre, considerando que orou intensamente durante o período de isolamento. Essa história, apesar de angustiante, destaca o valor do treinamento em segurança no trabalho e a importância de respostas rápidas em situações de emergência. Em uma fábrica na China, um trabalhador foi puxado para dentro de uma máquina industrial. Graças à presença de outro funcionário nas proximidades, que manteve a calma e acionou o botão de emergência. Cara, esse vídeo aqui é interessante para exemplificar que... Cara, o lugar que você tá trabalhando... Cara, o chão não pode ter nada. Você tem que deixar o ambiente com visão, que você possa andar sem tropeçar em nada. Ainda mais numas máquinas dessas, que eu acho que é algum tipo de prensa. Cara, você não pode trabalhar num ambiente assim. Eu acho que é... Aí nesse caso também, além do... Assim, tem a falha da pessoa, mas também tem a falha da empresa também, né? Admitir esse tipo de coisa. Mas esse vídeo aqui eu tô gostando, ele é muito interessante porque ele mostra um pouco nessa ótica da segurança do trabalho, né? Sem aquele blá 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 muito complicado, sabe? Linguagens, NR e tal, onde que... Qual que é a cláusula da NR que tá falando de tal coisa? Acho que segurança do trabalho é você se policiar e no dia a dia você tentar se proteger, né? Fazer o seu trabalho com segurança, garantindo que você volte para casa e os seus colegas de trabalho também, né? A máquina foi parada a tempo de evitar um desfecho trágico. O trabalhador ferido foi socorrido e levado para atendimento médico. A familiaridade do colega com o botão de emergência foi essencial para a rápida reação. Caso contrário, o homem poderia ser engolido e triturado pela máquina. Nossa, por pouco.
Muitos internautas, além de ficarem impressionados com a situação, ressaltaram a importância do trabalho em dupla em maquinários com esse risco. E tem que ter treinamento, né? Para poder agir em caso de emergência. Afinal, se o acidente acontece com um, o outro pode agir rapidamente e evitar a tragédia. Essa história é um excelente exemplo de como o uso correto de equipamentos de proteção individual pode literalmente salvar vidas ou, nesse caso, evitar uma lesão grave. O operário Brad, em Canberra, na Austrália, compartilhou sua experiência para conscientizar outras pessoas sobre a importância da segurança no trabalho. Brad estava usando uma lixadeira quando, inesperadamente, um pedaço da lâmina quebrou e foi projetado em alta velocidade em direção ao seu rosto. O fragmento... Cara, sei lá, cara. Eu não sei se o impacto sei lá, do disco no óculos, assim, conseguiria segurar sei lá, evitar que o cara se ferisse, sabe? Não sei. Não sei a realidade de lá, né? Às vezes o EPI lá é melhor, né? Mas acho que aqui no Brasil, se tivesse atingido, não sei não. Você que tá assistindo aí, me diz nos comentários se você já presenciou alguma coisa parecida ou já viu um teste com óculos pra ver se ele realmente protege. Assim, eu acho que ele pode amortecer um pouco de certa forma, né? Dependendo do material que sofreu impacto com óculos, né? Alguma coisa assim. Cara, mas não sei, vamos ver, né? Eu não sei, tô duvidando um pouco disso aqui, mas se protegeu, que bom que protegeu, né? O fragmento teria atingido seu olho, possivelmente causando cegueira ou até ferimentos fatais. Mas os óculos de segurança que ele usava absorveram o impacto e o protegeram completamente. Brad registrou o incidente em vídeo, mostrando a lâmina fincada e presa no óculos que ele utilizava. O vídeo ganhou repercussão nas redes sociais, sendo amplamente elogiado por promover boas práticas de segurança. No, I guess that's why you wear safety glasses, eh? A experiência de Brad reforça que, em ambientes industriais e de construção, o uso adequado de equipamentos de proteção individual é indispensável. Ele teve sorte e foi responsável ao estar equipado, mas acidentes semelhantes mostram que negligenciar as... Cara, já chama acidente porque pode acontecer, né? Então, assim, eu duvidei um pouco, mas eu também, assim, acredito que se foi feito para usar, para evitar, né, esse tipo de acidente, então é melhor que use mesmo, né? Tem que usar, porque se você não usar, assim, você não vai saber quando vai acontecer alguma coisa, né? Sei lá, trabalhei a vida inteira, nunca aconteceu nada, e isso é a pior coisa que tem, porque o excesso de confiança geralmente é o que mais causa algum tipo de acidente, né? A segurança pode ter consequências graves. Um trabalhador que operava uma máquina rotativa, infelizmente por um descuido, ficou preso no local e teve um fim trágico depois que a máquina o prendeu. Nas imagens fortes feitas pelas câmeras de segurança, podemos ver o momento em que ele parece trabalhar tranquilamente ao lado do maquinário, porém em certo momento ao se aproximar da máquina em movimento para fazer algum ajuste ou pegar algo. Parte de sua vestimenta, mais precisamente a manga da camisa, agarrou no maquinário e imediatamente o homem foi puxado. Ele até tenta se segurar, evitar, mas a força da máquina é obviamente muito maior do que a dele, e assim ele não pode evitar a tragédia. Outros trabalhadores que estavam no... Cara, às vezes você pode estar até usando o EPI correto, mas, cara, é complicado, né? Às vezes é a forma como, posição que a pessoa se coloca, né? Pode estar usando a roupa correta, não tem jeito. Você tem que... Geralmente, se for fazer algum reparo, as máquinas elas têm que ter algum sistema de
de travamento, tem que estar desligada, alguma coisa assim para não oferecer algum tipo de risco desse jeito, né? No mesmo galpão, demoraram alguns instantes para perceber e quando um deles chegou para apertar o botão de emergência, o homem já estava preso, rodando agarrado no maquinário em uma cena bem forte. O homem resolveu fazer uma demonstração em um maquinário, mais especificamente um torno, porém de forma completamente imprudente ao operar a mesma, se envolveu em um grave acidente. Ao demonstrar para outras pessoas como utilizar a máquina, ele parece usar uma ferramenta para soltar uma parte e para aplicar mais força, decide colocar sua perna sobre a máquina, algo totalmente errado. Afinal, a qualquer momento a máquina poderia ligar e o prender, sendo exatamente isso que acontece. Muito provavelmente ele tenha encostado no botão que fez o torno ligar e como estava com o pé sobre ele, o mesmo o prendeu pelo pé e o girou, deixando sua perna presa ali. Os homens que estavam ao seu lado... Cara, esses vídeos são muito bons pra conscientizar, né? Você usar em um DDS, usar... em algum treinamento sobre EPIs ou até de alguma NR específica, cara, esse vídeo aqui é muito bom. Parecem não ser muito experientes e se assustam com a situação, porém um deles corre e parece desligar o torno. O homem acaba não tendo um fim trágico, porém sua perna com certeza deve ter ficado com uma grave lesão. A câmera de segurança de uma casa capturou o momento em que o morador cortava alguns pedaços de madeira em uma serra de bancada e se acidentou no local. Nas imagens, ele aparece tranquilo cortando os pedaços de madeira, porém não utiliza os equipamentos de proteção necessários, o que sabemos ser algo bem arriscado. Em certo momento, o pedaço de madeira que ele corta pega na lâmina de um modo errado, gerando um impacto que arremessa a placa para longe em direção ao seu abdômen. A placa vai em uma grande velocidade contra seu corpo, o atingindo e, claro, provocando muita dor. Obviamente... Cara, nos Estados Unidos tem muito isso de, tipo... Como é que eles chamam? Faça você mesmo, né? Geralmente o pessoal... Eu acho que é nos Estados Unidos, né? Que o pessoal... Tem tipo uma oficina na garagem e vai fazer os reparos aí. Tipo assim, como não tá no trabalho, né? Não tem um técnico de segurança cobrando. Dificilmente a pessoa vai usar a EPI, né? Ou tentar criar algum tipo de proteção. Se ele estivesse usando os equipamentos corretos de segurança, como a proteção na bancada ou uma roupa adequada para evitar justamente esses possíveis impactos, a situação poderia ter sido amenizada. Felizmente, por se tratar de uma placa leve, o homem não se machucou gravemente. Esse incidente trágico, ocorrido em Belouzovo, Rússia, em 2021, foi um lembrete sombrio dos perigos enfrentados por trabalhadores em fábricas e linhas de produção. A vítima, uma mulher de 36 anos, perdeu a vida ao ser puxada para dentro de um moedor de carne enquanto trabalhava em uma fábrica de processamento de frangos. A vítima estava manuseando o equipamento quando sua mão ficou presa e ela foi arrastada para dentro da máquina. Testemunhas relataram que a morte foi instantânea devido à gravidade dos ferimentos. O caso foi investigado pelas autoridades russas, que examinaram possíveis negligências na manutenção da máquina e no cumprimento das normas de segurança. Máquinas como moedores de carne devem ter proteções físicas que impeçam o contato direto com as partes móveis, algo que não vimos nesse caso, e por isso, uma tão imensa discussão se iniciou na... Tá tudo aberto, né? Tipo ali... Sei lá, qualquer pessoa, qualquer coisa que tiver perto ia ser engolida. Na internet. Esse caso gerou comoção e um apelo renovado por melhores condições de trabalho e regulamentações mais rígidas para proteger trabalhadores em fábricas e indústrias de alimentos.
Esse acidente, ocorrido em uma fábrica na Índia, evidencia os riscos que uma simples distração, além do fato de ficar com o cabelo solto, no caso das mulheres, podem trazer para uma pessoa. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que o cabelo de uma funcionária se prendeu em um ventilador, fazendo com que ela fosse puxada e derrubada no chão. Apesar de ser puxada com muita força e da queda brusca, felizmente ela sobreviveu. Mas vale ressaltar que incidentes como esse podem causar ferimentos graves ou até fatais. Que doideira. Como dito antes, em ambientes industriais, cabelos longos devem ser presos ou cobertos com redes ou toucas de segurança. Além disso, a melhor opção são ventiladores fixados nas partes altas do galpão, evitando o contato com os funcionários. Isso mesmo. Esse incidente impressionante em Austin, Texas, mostra o quão perigoso pode ser o trabalho na construção civil, especialmente quando grandes equipamentos como guindastes estão envolvidos. No vídeo, trabalhadores são vistos correndo desesperadamente para se proteger enquanto um guindaste de grande porte desaba no local da obra. O desmoronamento aconteceu em um canteiro de obras de grande escala. O guindaste, que estava sendo usado para levantar uma placa de concreto muito pesada, perdeu a estabilidade e começou a desabar, causando pânico entre os trabalhadores. A rápida ação... Nesse caso, eles tinham que ter analisado antes se o guindaste suportaria o peso do que eles estão içando, né? E... Cara, fora fazer as manutenções corretas, ver se estava tudo ok, né? Analisar tudo certinho. Mas eu acho que aí o principal era ter visto essa questão, né? Para ver se o guindaste tinha a capacidade de erguer aquilo que ele estava erguendo, essa peça, né? A ação dos trabalhadores ao perceberem o perigo foi crucial. Muitos conseguiram escapar ilesos, outros tiveram apenas ferimentos leves, mas o incidente destaca o quão vulneráveis estão aqueles que trabalham próximos a equipamentos pesados. Imagens feitas pela câmera de segurança de um galpão dentro de uma fábrica registraram o exato momento em que um homem escapa por pouco de ser prensado por uma porta. No registro, o homem aparece caminhando vindo de fora. Ele passa pela porta e entra para o galpão, conversando com outro profissional que já estava no local. Poucos segundos após passar pela porta de metal que estava suspensa, a mesma se solta e despenca no chão com tudo, assustando todos que lá estavam. O homem que havia acabado de passar por lá parece não acreditar que se salvou por pouco. Provavelmente alguma trava ou peça que segurava a porta no alto quebrou e a mesma despencou. Se o homem tivesse demorado um pouco mais para entrar ou passasse pelo local segundos antes, poderia com certeza ter tido um fim trágico. Segurança do trabalho, né? Brincadeira. E mais uma vez em um torno, um operador trabalhava normalmente quando viu sua camisa agarrar na máquina e o mesmo ser puxado com toda a força. Nas imagens feitas pela câmera de segurança do galpão, podemos ver o profissional operando o torno como de costume, até que ao se aproximar muito do maquinário, sua camisa, que estava um pouco larga, prende no local e é puxada imediatamente. Por sorte, ao invés de seu corpo ir junto... Tá usando a roupa errada, pô. E causar um grave acidente, a camisa se rasgou, saiu do corpo e foi sozinha para o torno. Com certeza, ele teve muita sorte da camisa rasgar e não o levar junto para o maquinário. O trabalhador também conseguiu acionar o botão de emergência instantes depois, parando a máquina de vez. Como dito anteriormente, camisas largas e sobrando pano são extremamente proibidas para operar esse tipo de máquina, afinal, acidentes iguais a esse podem ser fatais. Esse é o vídeo, deixe seu like. Beijo, bola, falei, tchau. Cara, o vídeo é bom. É interessante aí pra galera colocar aí no DDS e fazer alguma palestra aí, ó. Vídeo muito bom, hein? Parabéns aí pro canal. Se inscreva lá no canal deles. Gostei bastante.
E valeu, pessoal. Se inscreve no canal aí, no meu canal, né? No caso, vocês gostaram do conteúdo dos vídeos, né? Comentando, fazendo o tal do react. Se vocês acharam legal, segue aí, curte, compartilha. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!